E aí, gente, tudo bem com vocês? Faz uns dias aí que eu terminei de ver a série Os 13 Porquês da Netflix e logo desde os primeiros episódios eu fiquei morrendo de vontade de vir aqui falar sobre a série, falar sobre o que eu achei. E eu gostei tanto da série, mas tanto, que ela virou assim uma das minhas preferidas de todo sempre. Só que eu fiquei pensando, né, o que falar sobre Os 13 Porquês aqui no canal. Eu resolvi contar 5 coisas que eu achei sobre a série, que foi baseada no livro homônimo do Jay Asher. Coisa que eu achei sobre Os 13 Porquês foi que a série quebrou um pouco aquele estereótipo de filme americano, sabe? Filme adolescente, que sempre o cara que faz bullying é o valentão do colégio, é o mais forte, e a menina que faz bullying é sempre a patricinha, mega popular, loira e maravilhosa. Na verdade, a série mostra que qualquer pessoa mesmo, pode ser um porquê, ou pode ter uma atitude que incentive, que encoraje um porquê. E também pegando essa história de quebrar estereótipos como um gancho, eu também achei que a série trouxe bastante diversidade, pessoas de diversos tipos, com diversas configurações familiares, convivendo no Liberty High, e eu achei isso um ponto interessante. A segunda coisa sobre a série é que, ainda falando um pouco sobre os bullies, eu achei bem legal o fato da série ter mostrado um pouquinho da história de cada um e não ter se concentrado só na história da Hannah, né? Só na história da vítima. Isso escancara na nossa cara que, na realidade, todo mundo tá meio fudido, sabe? Todos eles. No caso do Justin, por exemplo, que a família dele é completamente desestruturada, a mãe dele não dá a mínima pra ele sofre dentro da própria casa, não tem o espaço dele porque tem que ficar nesses embates com os namorados da mãe deles. Esse é um caso mais pesado, mas também tem, por exemplo, os pais rígidos da Jessica, por exemplo, que não olham com tanta atenção pra filha assim, e ao mesmo tempo tem aquela imagem tipo, certas coisas só acontecem com o filho dos outros, não? Aqueles pais que idealizam demais os próprios filhos e na verdade não enxergam os problemas, né, que esses jovens têm. E outros personagens, por exemplo, Bryce, a série não entra muito na história dele, mas a gente consegue perceber pelas atitudes do personagem que com certeza ele foi criado de um jeito que mostrou pra ele, de alguma maneira, que o fato dele ter dinheiro é sinônimo de poder e que ele consegue tudo o que ele quiser. Enfim, então na realidade a gente consegue perceber que todo mundo dentro daquela escola, né, e mais especificamente aquele grupo, né, dos bullies, eles tão fudidos, tá todo mundo fudido, sabe? E isso é meio triste, né? Porque mostra que grande parte dos jovens da série, e muito provavelmente da vida real também, tá apodrecida. E antes que alguém venha me falar que eu sou pessimista, que eu só olho o lado negativo das coisas, e olha que eu já ouvi muita gente falando isso pra mim, sabe? Eu só respondo o seguinte, eu sou realista. Gostem vocês ou não. Eu enxergo meio que esse lado podre, sabe, das coisas. Não quer dizer que eu também não enxergue as coisas boas, né? Mas eu enxergo sim esse lado meio estragado. E isso é real, gente. Não tem como não ver, sabe? Não tem, a não ser que as pessoas optem por fechar os olhos, o que muita gente faz, mas não tem como não ver. A terceira coisa que eu achei sobre a série, e é um ponto bem interessante, é que apesar dessa situação, né, de estar todo mundo meio fudido, meio estragado, ainda assim, os bullies da série, e eu acho que da vida também, eles se dividem em dois grupos bem diferentes. O primeiro grupo são aquelas pessoas de caráter meio duvidoso, são aquelas pessoas que mentem, que só pensam em si mesmas, são mais calculistas e elas são realmente capazes de tudo pra defender a si próprias, a própria imagem, enfim, os próprios interesses. Esse é o caso, por exemplo, da Courtney, né, que na minha opinião ela foi uma das personagens mais escrotas da série inteira, junto com alguns outros, claro, né, mas enfim. É o caso também do Ryan, do Tyler, do Bryce, e até mesmo do Justin, né? Apesar de todos os problemas familiares que ele tem e de os problemas dele serem daquela característica, tipo, de o buraco é mais embaixo, ainda assim as pessoas têm a opção, né, de fazer o bem ou não e de como canalizar tudo aquilo que ele vive. Então eu acho sim que ele tá nesse primeiro grupo. O outro grupo é daquelas pessoas que são Maria vai com as outras, sabe? Eles acabam indo no embalo dos colegas, que geralmente são do primeiro grupo, e eles fazem isso geralmente por insegurança, por medo de não serem aceitos no grupo, isso é muito comum. Essas pessoas, elas podem ter atitudes péssimas, horríveis, e às vezes elas só se dão conta disso depois, né, quando elas enxergam as consequências. Às vezes elas sabem que elas estão tendo atitudes horríveis, mas mesmo assim elas decidem de propósito ignorar, sabe, isso. Por quê? Em nome daquela insegurança, em nome daquela
possibilidade também de ser aceito num grupo que ela quer entrar, enfim. Elas não são pessoas ruins, sabe, de caráter, mas elas são pessoas altamente influenciáveis, pessoas muito vulneráveis, tão vulneráveis ou mais do que as próprias vítimas que elas estão atingindo. E assim, na minha visão, esse é bem o caso do Alex, do Zack, da Jessica. E como eu disse, essa história de dividir os bullies em dois grupos é bem interessante, porque isso a gente consegue enxergar na vida, sabe? Não é só na série, ou também não é só dentro de um ambiente escolar, com adolescentes. Até porque esses adolescentes que são assim, eles vão crescer, claro, e eles vão continuar carregando esses comportamentos, ou pelo menos resquícios deles, pela vida inteira. Eles vão continuar repetindo essas coisas, seja no ambiente de trabalho, numa faculdade, em qualquer lugar que eles estiverem convivendo com outras pessoas. Para complementar, nesse grupo de Maria vai com as outras, esse pessoal que vai no embalo dos outros, de paga-pau, enfim, ele abraça muito mais pessoas do que a gente pensa, sabe? Aquelas pessoas que são, entre aspas, inocentes, boazinhas, as pessoas que declaram que não gostam de se envolver em muita confusão, que mantêm assim low profile, sabe? E na verdade são aquelas pessoas que riem de algum comentário maldoso, ou então que acham um pouco de graça na zoação alheia. E tá cheio de gente assim, não só pré-adolescente, adolescente, mas também muito adulto. E eu acho bem bacana que a série consegue fazer a gente enxergar isso com clareza, porque aí a gente acaba se dando conta de que a gente conhece muita gente assim, de que a gente convive até com pessoas assim, e a gente começa a pensar se são pessoas que vale realmente a pena a gente manter por perto, manter algum contato, sabe? Ou se de repente é melhor até descartar, excluir da vida. Eu acho que a segunda opção é sempre a melhor, mas vai de cada um, né? Se você tem alguma dúvida se vale a pena manter contato com alguém, continuar alimentando uma certa amizade, coleguismo, se essa dúvida aparece é porque realmente tem alguma coisa meio esquisita, né? A quarta coisa que eu achei sobre a série também é uma coisa super importante, porque teve uma hora, assim, à medida que eu ia avançando nos episódios, que eu pensei, poxa, se a Hannah tivesse pedido ajuda para os pais dela, talvez ela poderia ter se salvado. Afinal de contas, os pais dela são pessoas super legais, são pessoas do bem, são pessoas acessíveis. Então assim, na minha cabeça, pedir ajuda para os pais dela seria uma coisa meio óbvia, né? Só que aí caiu a ficha que não seria óbvio, mesmo que os pais dela sejam essas pessoas legais que eu falei. Porque daí eu lembrei de uma coisa super importante. A Hannah, ela tinha esse sentimento de que ela era um peso, de que ela era um problema, um sentimento meio de culpa. E claro que ela pensando dessa forma, ela se sentindo dessa forma, ela não ia contar sobre os problemas dela para outras pessoas, especialmente para os pais, porque ela não ia querer ser um peso ainda maior, sabe? Ainda mais que os pais dela estavam ocupados com outras coisas, com outros problemas. Se a gente parar pra pensar, isso é super sério, porque quando a pessoa se enxerga como um problema, é muito difícil alguém alcançar ela e poder ajudar, sabe? De verdade. Claro que, assim, sem dúvida, deveria ter havido mais tato, mais sensibilidade com relação a essas pessoas que foram os porquês, né? Senão, lógico, nada disso teria acontecido. Mas também chegou uma hora que depois de passar por tanta coisa, tanta decepção com as pessoas, a Hannah mesmo acabou se fechando, sabe? Ficou bem difícil chegar nela, sabe? Alcançar, conversar com ela. E aí é muito fácil as pessoas virarem e apontarem o dedo pra vítima como se ela fosse a culpada. Ai, porque a menina é arredia, porque a menina se fecha, ela é isolada. Na verdade não, isso já é uma consequência do que estava acontecendo. Ou seja, isso faz a gente pensar que, sei lá, 95% das pessoas não tem a menor noção do mal que elas causam para outras pessoas, ou como elas são capazes de fazer alguém se fechar, se isolar, com medo mesmo das outras pessoas, com medo de se machucar, com medo até de coisas boas que podem vir das outras pessoas, sabe? Com medo de amizades mesmo. E essas pessoas também não têm a menor noção como elas são capazes, com pequenos gestos, de fazer alguém se detestar, sabe, a si mesmo, de querer se machucar ou de parar de se importar consigo mesmo. Eu acho que séries como essa são bacanas porque fazem a gente parar por um momento e pensar se por algum acaso a gente não tá diminuindo alguém, ou então rindo de algum comentário malicioso, achando que a pessoa nem se ligou, mas na verdade, gente, não tem essa, a pessoa sempre se liga. Ela pode fingir que não tá escutando, fingir que não tá vendo, mas ela tá. E aí, finalmente, a quinta coisa que eu achei sobre os 13 porquês é uma continuação, na verdade, desses outros itens que eu vim falando até aqui, e também tem a ver com alguns artigos e comentários que eu li dizendo que a série faria apologia ao suicídio, ou então que mostra que o suicídio é uma opção. Teve até um falando que algumas cenas mais pro final da série seriam quase como um manual de como tirar a própria vida. E o argumento dessas pessoas é que talvez se o jovem tá meio fragilizado, ele pode se deixar influenciar
por essas cenas, pela história, enfim. Eu vou dizer que eu discordo de tudo isso e sabe por quê? Porque simplesmente chega de colocar panos quentes nas coisas. Chega de evitar certos temas. É muito difícil as pessoas falarem em suicídio. E aí pensa, também fica muito difícil encarar um problema se as pessoas não têm a mínima coragem de abordar ele, pra começar. E também tem outro detalhe, né? Os 13 Porquês nunca foi concebido para ser um programa educativo, né? Pelo amor de Deus. Ok, minha opinião sobre isso pode ser um pouquinho radical, como é em relação a outros temas também, mas eu pessoalmente achei muito importantes e achei muito necessárias mesmo aquelas cenas um pouco mais fortes dos últimos episódios. Acho que eu ficaria super revoltada se no final da série, enfim, depois de ter assistido tudo, mesmo amando a história, se no final tudo ficasse na insinuação, no implícito. E eu ia falar, nossa, mas foi pra isso? Não só pensando na ideia de que às vezes é preciso chocar pra fazer as pessoas prestarem atenção em determinado tema, em determinada ideia. Às vezes eu acho que isso é mesmo necessário. Na realidade, eu acho que muita gente quer culpar filmes, mídias, séries, enfim, porque é simplesmente muito fácil você apontar o dedo para um filme e falar que ele foi culpado, quando na verdade os verdadeiros culpados são todas aquelas pessoas que estão em volta e que fecharam os olhos, que não quiseram, não conseguiram ver que alguém precisava de ajuda. E claro, também aquelas pessoas que contribuíram ativamente para que a vida daquela pessoa desandasse, né? Mas eu concordo que algumas pessoas talvez achem fortes demais algumas cenas lá pro final. E ok, né? Cada um tem a sua visão, mas eu acho que de forma alguma isso faz apologia ao suicídio ou o que quer que seja. É isso então, gente. Essas foram as 5 coisas que eu achei sobre os 13 porquês. E eu também queria saber de vocês, o que vocês acharam sobre os 13 porquês. Contem aqui nos comentários e a gente continua essa conversinha sobre a série, que eu tenho certeza que muitos de vocês também amaram, como eu. Se vocês gostaram desse vídeo, deem o like de vocês, se inscrevam no canal, um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.